Você sente coisas que você não entende? Tem intuição forte ou ainda desenvolve a tua mediunidade? Me acompanhe aqui nesse vídeo, eu vou te contar como o Reiki potencializa a tua sensibilidade. E se tu não me conhece, eu sou a Regina, numeróloga, terapeuta integrativa. E se tu gosta desse tema, considere se inscrever no canal e compartilhar com quem possa gostar desse assunto. E eu vou começar te fazendo refletir sobre alguns pontos. Você já se perguntou por que algumas pessoas sentem muito e outras não sentem nada? Por que muitas pessoas travam a própria mediunidade por medos? Você já entrou em algum lugar e sentiu que aquele ambiente, que o clima estava meio pesado, sem motivo aparente? Ou ainda tu conhece pessoas que vivem cansada e não tem explicação? Muitas vezes não é porque faz demais, mas sim porque sente demais. Quando tu ignora a tua própria sensibilidade, tu não fecha teus canais mediúnicos, tu só desorganiza a tua energia. E a mediunidade não começa vendo espíritos, como muitas pessoas costumam pensar, e sim sentindo as energias ao seu redor. E quando tu te torna um reikiano, o reiki não cria nada em você. Ele só equilibra o que já está ativo em ti. Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que gosta muito de matemática e aí resolve estudar contabilidade. Ela aprende e melhora com o uso das habilidades aprendidas. Na mediunidade também é assim. Algumas pessoas, com raríssimas exceções, já nascem com os canais bem afinados. Um exemplo é o Chico Xavier, que é o nosso médium mais conhecido no Brasil. Porém, a maioria das pessoas, ela desenvolve as suas potencialidades. Como no caso, de quem gosta de algo e vai aprendendo e desenvolvendo essa habilidade ao longo da vida. Ou seja, potencializa-se o que já nasceu predisposto. E se tu sempre foi aquela pessoa que sentiu, que percebeu demais, talvez não seja paranoia tua. Talvez seja só a sensibilidade energética, porque a mediunidade ela não é coisa de esotérico. Na maior parte das vezes ela não começa vendo nada, mas somente sentindo. E o sentir não é privilégio para poucos, é algo que todas as pessoas têm, mas quase ninguém aprende a perceber, a identificar. E o Reiki, ele não cria nenhum dom mágico na pessoa, ele só remove os bloqueios que impedem de perceber o que já sempre teve ali. Tu já pensou em alguém do nada e a pessoa apareceu, te mandou uma mensagem de repente? Ou sentiu um arrepio em um determinado local que não fazia sentido algum? Isso não é imaginação, isso é só percepção energética, tanto de uma pessoa para outra, como nos ambientes. E o que muitas vezes a gente chama de intuição, pode ser só a mediunidade se manifestando daquela forma. Porque a mediunidade ela não é um espetáculo. Ela é uma sensibilidade. E é aqui que o Reiki entra. Porque o Reiki ele não é só corpo, dores diversas, confusão mental, emocional. Ele limpa o canal entre a pessoa e o energético invisível. Quando esse canal está cheio de fadiga, de tensão, a informação não passa direito. Ou então quando a pessoa fica ligada somente às coisas negativas da vida, aquela pessoa que só ouve coisas negativas, que só vê espíritos sombrios negativos, aquelas nuvens cinzentas, não consegue ver nada claro, nada positivo. O Reiki ele vem, organiza o sistema energético da pessoa, com isso abrindo a percepção, a intuição para as coisas lindas e belas da vida, inclusive a criatividade. Para sair dos teus problemas, dos teus conflitos e enxergar e conversar com os teus guias e mentores. Apenas sentir a intuição através da sensibilidade que eles vão te manifestar. Porque quando a energia dos teus corpos se equilibra, a percepção boa aparece sozinha. Porque a mediunidade ela é como um músculo. O músculo quando ele está fraco, ele dói, ele te trava, ele te descoordena, às vezes até te desequilibra, tu cai um tombo. Já um músculo treinado, forte, ele sustenta, ele responde quando tu precisa aguentar o tranco, quando tu precisa fazer força.
E o nosso sistema energético, cada chakra, que são 7, os principais, e até se tu não sabe o que são chakras, aqui no canal tem um vídeo onde eu falo a respeito, cada um dos chakras, ele vai influenciar na nossa percepção. Começando ali pelo chakra básico, que é o primeiro chakra. Ele funciona como um aterramento. Ele não está equilibrado, a pessoa se sente desconectada dela mesma, como se estivesse se sentindo fora, às vezes até fora do corpo, sabe? E os onza. E esse chakra, ele se desequilibra quando ele tem muitos medos, né? Medo de ver espírito, de incorporar, medo de sentir certas coisas, entre outros medos de uma forma geral, porque bloqueiam a percepção e a conexão com o sagrado. Já quando ele está desbloqueado, a pessoa consegue ter uma confiança, se sentir presente para as energias ao seu redor. Sem crítica, sem julgamento, sem medos. Já o nosso segundo chakra, ele é responsável pelo sentir dos ambientes e das pessoas. É a nossa captação emocional. Inclusive é o chakra onde muitas vezes ocorre a ligação de obsessores. Ele é responsável, né, pela nossa ligação com o nosso corpo emocional. Então, a gente acaba se desequilibrando através dos nossos relacionamentos, que criamos cordões energéticos que se ligam através desse chakra, nos desestabilizando por excesso de empatia. A gente acaba absorvendo tristeza, angústia, relações tóxicas, né? Muitas vezes confundimos nossos sentimentos pessoais com os espirituais, deixando assim que energias densas nos prejudiquem. E quando esse segundo chakra está estabilizado, nos reconhecemos aquilo que é nosso e aquilo que é do outro. Temos empatia com consciência sem nos prejudicarmos. Já o terceiro chakra é ligado ao nosso ego, às nossas emoções mais intensas. Quando ele está equilibrado, nós temos uma proteção energética, sentimos poder pessoal. Já quando ele está em desequilíbrio, somos mais suscetíveis aos obsessores, pois a gente se liga, né, aos espíritos com sentimentos, emoções parecidas com a nossa. Podemos até desenvolver uma depressão através desse chakra pelos cordões densos a que nos ligamos. E as emoções negativas que vêm desse chakra podem possibilitar a vampirização de ambientes e espíritos densificados. E quando a gente está com esse chakra em equilíbrio, a gente tem autoconfiança, temos poder pessoal e com isso conseguimos estabelecer uma conexão com os guias, uma intuição positiva, assertiva e confortável. Já o nosso quarto chakra, né, que é a nossa sintonia com a espiritualidade de cura. Os bons espíritos, os espíritos elevados, eles se conectam através da compaixão, do amor incondicional, da caridade espontânea, aquele impulso natural de ajudar o ambiente, as pessoas ao seu redor, né, todos que convivem, o planeta em si, né? E esse chakra, ele entra em desequilíbrio quando a gente sofre excessivamente pelo outro, quando sentimos culpa, tristeza profunda, dificuldade de colocar limite nas outras pessoas. Sabe aquela pessoa que é tão boa que os outros acabam tomando conta, que ela nunca consegue dizer não? Quanto os nossos 3 primeiros chakras, eles são ligados à nossa vida material, o cardíaco, ele nos liga ao espiritual. Quando esses 4 chakras de baixo estão alinhados, o 5º chakra desenvolve a psicofonia, ou seja, aquela capacidade de ouvir, sendo utilizado como instrumento de psicografia, de verbalização, onde às vezes ele até mesmo é dominado parcialmente para que ocorra, né, a psicografia também. Em muitos casos, né, ocorre até a escrita igual à escrita que aquele espírito tinha quando estava encarnado. Já quando esse 5º chakra ele está em desequilíbrio, a pessoa desenvolve medos de ouvir ou falar, e até mesmo bloqueia, né, a voz das entidades quando ela está incorporada. Já o 6º chakra, ele é muito utilizado por videntes, clarividentes, é onde se abre, né, a nossa tela mental, é onde se vê, né, quando em conexão com a espiritualidade, onde se também se vê em sonhos, tem premonições, previsões. Em desequilíbrio, a pessoa fica com dificuldade de distinguir ali percepção de imaginação. Fica confusa, né, mentalmente a pessoa. É o 7º chakra, né, que ele é responsável pela nossa conexão com o divino, com o sagrado. Ele é responsável pela conexão com as frequências mais elevadas. A nossa conexão espiritual boa, clareza de propósito, objetivo na vida, né? E em desequilíbrio, a gente desenvolve aquele
vazio existencial, um desequilíbrio entre a ligação conosco mesmo e com a espiritualidade. E sabendo, né, dessas coisas, fica claro que a mediunidade é um fluxo de todos os nossos chakras em alinho. E nisso entra o Reiki, que entra através da limpeza e equilíbrio dos nossos chakras, desenvolvendo a nossa sensibilidade energética para que fique mais afinadas a nossa intuição, a nossa visão fica mais precisa e desenvolve nessa conexão com a espiritualidade de forma precisa. Quanto mais a gente recebe, mais a gente se auto-aplica Reiki, mais aumenta e estabiliza a nossa capacidade mediúnica de forma positiva. E se tu chegou até aqui, me conta se tu é médium, se tu é intuitivo, sensitivo, se tu conhece o Reiki, se ele já te ajudou na tua intuição, na tua sensibilidade energética. Caso tu não conheça e queira conhecer, eu tenho curso online e faço turmas recorrentes presenciais. Em breve estarei abrindo uma turma de mestrado em Reiki, presencial ou online. Caso você já seja reikiano e queira ir percorrer alguns degraus a mais dentro desse sistema de cura energética. E se você quiser, se inscreva no grupo de Reiki para receber Reiki semanalmente. Ou me chama para maiores informações, inclusive de aplicação de Reiki à distância. E até o próximo.